Olá a todos, para quem não assistiu aos webinars anteriores, o meu nome é José Boavida, sou pediatra do Neurodesenvolvimento e presidente da direção da Sociedade Portuguesa de Déficit de Atenção. É um grande prazer dar início a este terceiro webinar da série Unlocking ADHD Talks. Recordo que já houve 2 webinars, o primeiro realizado no dia 28 de abril e subordinado ao tema Quando as crianças com PHDA vão à escola em casa, e um segundo designado por PHDA e gestão emocional familiar em tempos de pandemia, que foi emitido no dia 19 de maio. Todos estes seminários web vêm na sequência dos desafios colocados por este novo paradigma imposto pela Covid-19, quer na população em geral, quer na população com PHDA e respectivas famílias. Também não quero demais recordar que estes webinars só foram possíveis pela preciosa colaboração estreita entre a Bial e a SPDA, colaboração que muito apreciamos e agradecemos e esperamos que se mantenha em futuros eventos. Recordo também o patrocínio científico e a colaboração dos nossos colegas brasileiros da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, a BDA. O tema deste terceiro webinar é PHDA e férias escolares. Temos o prazer e a honra de ter hoje como keynote speakers a doutora Ana Rodrigues e Anne Kestelman. A doutora Ana Rodrigues é professora auxiliar da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, é coordenadora da licenciatura do curso de reabilitação psicomotora desta faculdade e é ainda membro fundador da SPDA. A doutora Anne Kestelman é psicóloga clínica, psicanalista, neuropsicóloga e presidente da ABDA. Começaria por reconhecer que este tema é de grande importância, uma vez que as férias representam uma expectável e desejável, na maior parte das vezes, quebra da rotina. Objetivamente, este ano letivo tem sido muito fértil em diferentes quebras de rotina, o confinamento, as aulas à distância, o desconfinamento, com regras sanitárias muito apertadas e sabe-se lá ainda o que estará para vir. Esperemos que nada de muito mal. A rotina é importante para o desenvolvimento emocional, comportamental e social de todas as crianças, mas muito particularmente das que têm PHDA, que, como sabemos, frequentemente beneficiam com uma estruturação física e funcional do seu ambiente, não só o ambiente escolar, mas também o ambiente social. A rotina também é importante para o próprio sentimento de bem-estar dos pais e jovens, pois dá um certo grau de previsibilidade e ajuda a diminuir níveis de stress. No entanto, com toda a excitação associada às férias, ao enorme tempo livre que as acompanha, é frequente que as rotinas se alterem, assim como uma quantidade significativa de estratégias de coping das quais pais e filhos dependem para viver uma vida diária de forma mais organizada e bem-sucedida. Antes de passar a palavra às minhas colegas de painel, gostaria de referir algo que talvez faça mais sentido vindo de um médico e que tem a ver com a medicação, embora todos possamos ter opinião sobre este tema e provavelmente todos teremos. Com base nas principais guidelines internacionais, sabemos que na PHDA ligeira a abordagem deve ser essencialmente não farmacológica, embora se venha depois a descobrir que algumas destas crianças também poderão beneficiar de algum tipo de medicação. Na PHDA moderada e grave, o plano terapêutico deve ser idealmente multimodal, em que, para além da tal componente não farmacológica, que continua a ser extremamente importante em todas as situações, deve incluir como parte integrante dessa abordagem a medicação. Isto não levanta hoje qualquer dúvida na comunidade científica que se dedica ao estudo desta importante patologia. Sabemos também que a PHDA não é uma perturbação de aprendizagem, é uma perturbação do neurodesenvolvimento, das funções executivas e do autocontrole, que são todas muito importantes para a aprendizagem, mas que afetam, ao fim e ao cabo, todas as outras atividades, para além das atividades escolares. O excessivo enfoque na escolaridade faz-nos muitas vezes negligenciar outros aspectos também importantes da vida de um jovem, o desporto, a socialização,
atividades culturais de todo o tipo e outras, e há pais que às vezes, na melhor das intenções, castigam os filhos, retirando-os, por exemplo, do futebol, da dança e de muitas outras atividades que sabemos que, para além do efeito lúdico que tem também um efeito terapêutico de grande importância. E, portanto, este tipo de castigos são claramente desaconselhados. São tão desadequados como, por exemplo, seria retirar o almoço, por exemplo, a uma criança que se porta mal, ou, por exemplo, como alguns professores fazem ainda, e eu penso que também, provavelmente, na melhor das intenções, que é, por exemplo, retirar o recreio ou a ida ao intervalo a crianças, com PHDA muitas delas, porque se portaram mal. E, portanto, isto são práticas disciplinares que não têm qualquer, digamos, contacto com aquilo que deve ser as boas práticas em termos comportamentais. Há dias, aliás, o professor César Souto, no Facebook, que eu sigo, ele já tem sido nosso colaborador, é da Universidade de Navarra, em Espanha, neste momento está até na Universidade do Texas, e está à frente do centro PHDA, referia que castigar uma criança com PHDA é como castigar uma criança que não sabe nadar por quase se afogar. Na verdade, nem umas nem outras fazem porque querem ou porque não querem, fazem porque não são capazes, e, portanto, isto não é um tipo de comportamento ou atitude que mereça qualquer tipo de castigo, mas sim de compreensão. Mas voltando ao tema, a PHDA verdadeiramente não vai de férias. As dificuldades a nível do controle da atividade, dos impulsos, das memórias de trabalho, da atenção, da linguagem, da função executiva, do comportamento, podem afetar muito a vida das crianças ou jovens e famílias. Daí a regra geral, hoje em dia, ser a de manter a medicação nas férias, de preferência com fármacos de longa ação, para evitar ter que estar a dar fármacos de X em X horas. Mas há claramente exceções e todos sabemos isto. Se me perguntarem, todas as crianças devem ser medicadas nas férias? A minha resposta é claramente não. A PHD é um contínuo de situações que vai entre situações muito ligeiras mas que muitas delas precisam de medicação. Ao fim de algum tempo constata-se que a medicação faz sentido, até, digamos, no outro extremo do espectro, no extremo mais severo do espectro de gravidade, crianças extremamente desatentas, muito agitadas, com grande desregulação emocional e com muitas comorbilidades comportamentais, e, portanto, a abordagem terapêutica não pode ser tipo chapa 3, que encaixa naquela criança e encaixa no outro grupo de crianças mais graves. E, portanto, eu diria que aquilo que posso dizer relativamente a este aspecto é que, com base no que se sabe, com base na investigação, a proposta é a de medicar, e é de que a regra geral seja medicar e a exceção seja, em algumas situações, não medicar. Eu estou-me a lembrar de algumas crianças com situações ligeiras e com muitos efeitos secundários, por exemplo, no apetite, no crescimento, no ganho ponderal, e que faz sentido fazerem pausas aos fins de semana ou fazerem pausas nas férias para lhes dar uma oportunidade de recuperar o peso, de recuperar o crescimento. Mas essa não é claramente a regra, nem é claramente o que se passa com a maior parte das crianças. Ou seja, a experiência conduziu-nos a uma inversão de posições que outrora defendemos. Isto na pediatria é uma coisa muito frequente. Eu lembro-me, durante décadas andei a aconselhar a deitar os bebés de barriguinha para baixo por causa da morte súbita, e a dada altura chegámos à conclusão que esta era a situação que condicionava mais morte súbita e que deviam ser deitados de barriga para o ar, e durante um tempo ainda aconselhámos deitá-las de lado, porque foi difícil passar de barriga para baixo para barriga para o ar, mas muitas vezes a nossa opinião muda com base na investigação, e quando a investigação comprova as coisas,
temos que aceitar. No final dos anos letivos deve ser ponderado sempre com o médico assistente da criança a toma da medicação nas férias, avaliando caso a caso, logicamente, quer os prós, quer eventualmente os contras, mas tendo a noção de que o impacto da PHDA vai muito, muito para além da escola. Eu deixaria por agora este tema em aberto para eventuais questões que possam surgir e vou passar a palavra à doutora Ana Rodrigues. Ana? Olá a todos, doutor Boavida, muito obrigada por este convite para poder estar aqui hoje com toda a gente a partilhar algumas ideias importantes sobre um tema que eu acho que é muito pertinente e que tem a ver com a PHDA e a aproximação das férias. Um especial cumprimento também para a Iane, que está lá do outro lado do mundo, mas aqui tão perto, não é? E esta possibilidade fantástica de podermos estar num espaço comum a partilhar ideias e a ter esta sensação de que eventualmente as nossas ideias podem chegar às pessoas que nos ouvem e poderem ser úteis. Aquilo que eu pensei falar na sequência do que o Dr. Boavida já disse e já introduziu acerca da PHDA é, em primeiro lugar, a ideia e reforçar muito esta ideia de que a PHDA é uma perturbação do neurodesenvolvimento e, portanto, não vai de férias, não é? Não é porque de repente vêm aí as férias que tudo aquilo que é uma preocupação na rotina do dia-a-dia das famílias vai deixar de existir. Há também uma coisa muito importante que o Dr. Boavida também aflorou e que eu gostava de falar um pouquinho mais, é que, efetivamente, nós hoje sabemos que a PHDA é um conjunto de sintomas que são a expressão comportamental de dificuldades de funcionamento neuropsicológico e cognitivo das crianças e eu diria das pessoas, não é? Porque a PHDA não é só uma perturbação da infância, é uma perturbação do desenvolvimento e que não tem cura e, portanto, os adultos também têm PHDA e estas as características que nós estamos habituados a sinalizar são a expressão de dificuldades que o Dr. Boavida chamou de funcionamento executivo. E estas dificuldades de funcionamento executivo são tão essenciais na nossa vida que estão presentes em todos os momentos do cotidiano, não é? Em todas as alturas do nosso dia-a-dia, nós temos que tomar uma decisão, inibir o nosso comportamento, regular a atenção para inibir um estímulo e dar atenção ao outro, focar a atenção durante mais tempo em determinado estímulo e todas estas funções executivas, desde o planear, o organizar, o antecipar, o regular a atenção, o controlar os impulsos, são essenciais para nós conseguirmos dar uma resposta adaptada ao envolvimento. O que nós sabemos da investigação e o que sabemos que também é efetivamente uma evidência é que um ambiente, e quando eu digo ambiente não é só o ambiente físico, é também o ambiente relacional, ou seja, a forma como os outros respondem aos nossos comportamentos tem um fator moderador na expressão dos problemas muito grande. E este moderador pode ser para muito mau ou para muito bom. É por isso que a intervenção de caráter não farmacológico é também tão importante e tão, digamos assim, indicada ao lado da intervenção farmacológica para que efetivamente os contextos de vida das crianças e dos adolescentes se possam adaptar. E porquê que eu gostaria de pegar nisto, chamando a atenção para as pessoas destes aspectos que têm a ver com o contexto e com o envolvimento? Exatamente por algo que o Dr. Boavida também pôs ali na introdução, que é a questão das rotinas, não é? Que é a questão de quão importante é, e numa fase de vida em que as famílias sofreram realmente um enorme desafio e têm sido sujeitas a um enorme desafio de alteração sucessiva de rotinas, esta questão da necessidade das famílias serem muito resilientes e muito capazes de compactuar com estas alterações de rotinas. E, efetivamente, numa perturbação do desenvolvimento em que, se nós mudarmos a forma de agir, de estruturar o ambiente, de estruturar as relações, pode ter um efeito muito positivo nos sintomas da PHDA, eu gostava de falar um pouquinho da importância destas rotinas e também um pouco a partir da minha própria experiência, que além de professora universitária acompanho também algumas famílias em termos terapêuticos
algumas famílias e crianças, sobretudo de crianças com PHDA. As famílias há uns meses atrás foram sujeitas a uma enorme alteração das suas rotinas, que já são difíceis de manter por todas as características próprias da PHDA, e que foi os pais ficaram em casa com os filhos, tendo que gerir o dia a dia, desde acordar, tomar o pequeno almoço, vestirem-se, pôr as crianças em contacto com a escola, seja ele de que formato for, se é por e-mail, se é síncrono, se não é síncrono, e de repente as famílias tiveram que gerir isto tudo. E a verdade é que numa primeira fase, muitos pais sentiram que os seus filhos estavam muito melhores. E sentiram que estavam muito melhores porque diminuíram uma série de fatores do dia-a-dia que levavam a grandes disrupções do comportamento. É o ter que sair de casa, o esquecer das coisas ou não esquecer, o ter que gerir a mochila, o fato de treino para os treinos, tudo isto na gestão familiar inicial, num modelo não Covid, não é? Neste modelo não confinamento, era um problema diário. Porque se esqueceu disto, porque agora volta atrás e porque vamos chegar atrasados e porque não se veste sozinho. Tudo isto mudou. E de repente os pais acharam que os filhos estavam muito melhores. Eu gostava de pôr muitas famílias a pensar nisto, que é, efetivamente, este confinamento trouxe às famílias, durante um tempo curto, uma sensação de que que os filhos estavam muito melhores. Porquê? Porque realmente se eliminaram do dia-a-dia algumas rotinas que eram e que são rotinas problemáticas. A verdade é que com o andar do tempo, e também pelo stress, pela ansiedade, essas rotinas deixaram de ter tanto efeito e o estar mais tempo exposto à necessidade da escola, porque aumentou muito o tempo síncrono com as escolas, aumentaram as tarefas escolares, as escolas organizaram-se para poder estar mais presentes na vida das crianças, muitas questões voltaram a ser muito problemáticas. E os pais variam muito nesta questão de o que é que se passa, não é? Está melhor, não está melhor, está pior, agora está pior, está melhor, não precisa de medicação, e aquilo que o Dr. Boavida disse é muito importante, porque parece que está melhor, então não precisa de medicação, agora está pior, já precisa da medicação. Tudo isto tem muito a ver com este funcionamento e com estas rotinas, não é? Com a questão de como é que as famílias conseguem adequar o espaço, o ambiente e a relação interpessoal a um melhor bem-estar destas crianças. As crianças não estão melhores nem estão piores, estão a funcionar melhor ou a funcionar pior face aos desafios que têm, e estes desafios ou exigem mais das suas funções executivas ou exigem menos das suas funções executivas. E quando exigem mais, obviamente que há mais sintomas, há mais problemas, há mais comportamentos disruptivos. Se exigem menos, vai haver menos problemas, sem dúvida, mas a criança é a mesma e as suas dificuldades são as mesmas. E não há família que consiga manter as estratégias boas todas a funcionar sempre, não é? Porque as famílias são como qualquer outra família e têm altos e baixos e têm alturas em que não são capazes de fazer as coisas como qualquer outra família. Portanto, eu gostava muito de chamar a atenção para esta questão das rotinas e da importância que é, porque estes tempos de confinamento vieram também mostrar às famílias que se alterarem algumas coisas, os seus filhos vão funcionar melhor. Obviamente que isto pode ser aqui um bocadinho a dizer, está bem, mas como é que nós alteramos isso, não é? Como é que nós fazemos para conseguir alterar isso? E já lá vamos. Este primeiro momento realmente trouxe este enorme desafio à família, a todas as famílias. E agora vem outro momento, que é este momento de começar a desconfinar e a ir para férias. Eu nesta fase tenho sentido muito que há questões que surgem muito nas famílias e que voltamos à questão das características destas crianças e da sua dificuldade de gestão em termos executivos. Neste momento há um conjunto de regras sociais e de estar fora de casa que são altamente complicadas para as crianças com PHDA e para os adolescentes provavelmente também. Eu tenho mais experiência com crianças e consigo talvez falar melhor das crianças, bem? O pôr uma máscara, não se esquecer de uma máscara, ou lavar as mãos com gel, ou não se esquecer de fazer isso, o não tocar
participar nas coisas, o não mexer, tudo isto vai começar a ser um problema de nova rotina para as famílias que têm filhos com PHDA, não é? E por isso é outro desafio que elas agora vão estar sujeitas, que é ter que planear, ensinar as crianças e os seus filhos a lidarem com isto, para não estarem sempre naquele mecanismo de não toques aí, põe a máscara, não tires a máscara, não ponhas as mãos na cara, vai lavar as mãos com gel, que é o que torna depois difícil a relação, porque os pais, é muito cansativo para os pais terem que estar sempre a fazer isto, e os miúdos com PHDA, se não tiverem estes feedbacks, vão claramente esquecer-se de tudo isto. E, portanto, há aqui uma série de necessidades que as famílias têm, que me parece que são importantes, talvez nós podermos dar aqui 2, 3 dicas para que as famílias possam gerir isto em função das suas próprias características. O Dr. Boavida disse também uma coisa muito importante, que é, nós não temos uma PHDA, nós temos pessoas com PHDA, não é? Temos pessoas que são, obviamente, muito diferentes umas das outras, não só pelas características da sua própria perturbação, como pelas comorbilidades que podem ter associadas, como pela própria situação em que vivem, o percurso de vida que fizeram, a escola que passaram, a família que têm. Portanto, temos, cada caso é um caso. Não é? Portanto, nós não conseguimos nunca ter, digamos assim, uma receita que possamos passar às famílias e que sirva para todas as famílias. Eu estive no primeiro webinar e ouvi com muita atenção a doutora Iane a dizer isto, e disse isto várias vezes, e de certeza que ela o vai dizer outra vez, e é uma verdade muito grande, não é? Que é, não temos uma receita para todas as famílias. E, portanto, o importante é que a família se sinta bem com o que está a fazer e que sinta que o que está a fazer é minimamente eficaz para si. Mas há algumas coisas que eu penso que podem, de alguma maneira, ser gerais a todas as famílias. E da minha experiência, há 3 ou 4 coisas que eu gostava de partilhar nesta questão das rotinas. Há algo que é fundamental, a possibilidade de manter uma rotina, seja ela qual for, e a rotina tem que ser a rotina que é boa para cada família, que é a existência de regras. Não é? Se a família conseguir escolher, determinar, combinar algumas regras de funcionamento que sejam o seu funcionamento base, a família tem sempre uma base a partir da qual pode flexibilizar, porque é muito importante que nós consigamos perceber que a rotina que é tão importante para as pessoas com PHDA não é aquela rotina rígida, inflexível, que tem que ser sempre da mesma maneira. Não, é a rotina que serve de regra e que serve de orientação, para que não se discuta no momento o que fazer, não é? Nós já sabemos, quando saímos de casa temos que pensar antes em ir buscar a máscara, cada um deve fazer o seu kitzinho e deve ter ali um momento para todos, de toda a gente tem máscara, toda a gente tem o gel, toda a gente tem, ok, vamos ver se todos têm, não é quase como um momento de brincadeira, e se isto for uma rotina, um dia que é o pai, outro dia que é a mãe, não interessa, não é preciso ser rígida. Mas há algo que eu acho que é fundamental, que é esta questão das regras. E uma das coisas que acontece em quase todas as famílias é que as regras, famílias, isto acontece também nas escolas, mas eu acho que acontece com os seres humanos muito, as regras têm que ser o que é que nós não podemos fazer. E eu acho que aqui nós temos que virar as coisas ao contrário, que é quais são as coisas que nós podemos fazer. E se a família se tentar organizar em função daquilo que é o que é que se pode fazer e não o que é que não se pode fazer, talvez seja mais simples e mais objetivo para a criança com PHDA funcionar a partir do que é que eu posso fazer e não ter toda a informação das 1001 coisas que não pode fazer. Não podes tocar aqui, não podes tocar ali, não podes mexer na cara, não. O que é que eu posso fazer? Manter a máscara, lavar as mãos. Ok, o resto nós vamos gerindo. Esta é uma regra que eu acho que é muito importante que todas as famílias possam tentar adotar. Quando pensarem em regras, pensem o que é preciso fazer e não o que é que não se pode fazer. Porque as crianças com PHDA sabem claramente o que é que não podem fazer, já ouviram 1000 vezes. A questão é que no momento isso vai ser
mais difícil de lembrar. Portanto, focar no qual é a regra, o que é que nós podemos fazer. Esta é a primeira coisa. A segunda regra, que também penso que pode ser transversal a todos, é se aquilo que nós podemos fazer é execuível para aquela criança. Será que esta criança está na possibilidade de dar essa resposta? Não é? Muitas vezes nós dizemos, mas tu não podes interromper as pessoas, tu não podes falar por cima, tu não podes. Será que a criança consegue não interromper? Mas talvez ela consiga pedir licença, ainda que com a sua licença interrompa alguém. Se a regra for possível, além de positiva, for possível para aquela criança, então é mais possível que ela tenha um efeito. Isto é um exercício muito importante para os pais, eu acho, porque é um exercício de adequabilidade das suas regras. Não é daquilo que é expectável de um filho, é o que é expectável do meu filho, face às características que o meu filho tem, o que é que ele é capaz de fazer. Então é esta regra que eu lhe vou dar. Ser possível e ser positivo. Qualquer coisa que é positiva e que é possível para aquela criança. Porque se as famílias conseguirem adotar um conjunto de regras que cumpram estes dois princípios, a seguir conseguem introduzir um terceiro princípio que eu acho que é a chave de ouro para a mudança de comportamento, que é o reforço positivo, que é poder reforçar os filhos das coisas boas que eles vão conseguindo fazer e sendo capaz de dizer, olha que bem que tu estás a conseguir ter a máscara na cara, que bom que tu estás a conseguir saber que tens que lavar as mãos, ou qualquer outra regra. Estou agora a dar exemplos adequados aqui ao Covid, mas podem ser outros quaisquer exemplos. Porque o reforço positivo, contrariamente aos castigos, que o Dr. Boavida tão bem referiu no início, não é? A tendência é retirar, agora tira-te o telemóvel, agora não vais ao recreio. Tudo isto nós sabemos da literatura e da nossa experiência que tem efeito zero na mudança de comportamento. E então nas crianças com PHDA só gera um sentimento de irritabilidade porque estamos a tirar qualquer coisa que eles não são efetivamente capazes de fazer, não é? O Dr. Boavida disse e muito bem o exemplo que foi dado pelo Dr. César Sotul, não é? Que é quase dizer, ok, tu não sabes nadar mas não podes afogar-te. Isto é uma impossibilidade, não é? Portanto, nós estamos quase sempre a dar impossibilidades às crianças com PHDA e se as famílias se focarem nesta questão de, para manter rotinas, eu preciso ter regras. Para ter regras, as regras têm que ter um sentido positivo, têm que ser construídas no positivo. O que é que nós podemos fazer? Não é o que é que tu não podes fazer. E o positivo tem que ser execuível, tem que ser possível para aquela criança. O meu filho é capaz de dar esta resposta, então temos as duas bases para entrar o reforço positivo. Se entra o reforço positivo, nós entramos com a chave de ouro para a mudança de comportamento, não é? E, portanto, acho que estes, independentemente da variabilidade de cada família, estes três princípios podem ser adequados a qualquer família. Obviamente que isso exige que a família pense em si própria, não é? E, portanto, e daí o ser tão importante as famílias poderem ser acompanhadas do ponto de vista técnico para poderem depois pensar isto com alguém que as ajude a pensar sobre isto. Mas sozinhas, com estes três princípios, podem, de alguma forma, gerir-se melhor, não é? E regras, porque as rotinas são efetivamente essenciais, regras positivas e regras que sejam execuíveis para a criança, para poderem entrar com o reforço a seguir. Porque entrando com o reforço positivo, entram com qualquer coisa que é realmente um promotor de mudança e evitam-se a entrada dos chamados castigos ou das punições que efetivamente têm muito pouco efeito na mudança do comportamento. E agora que as férias se aproximam e que nós sabemos, eu acho que a doutora Iane também vai falar um bocadinho mais sobre isto, este desafio que é estar num momento em que as férias são tão desejadas, não é? Porque eu esta semana, que é uma semana em que os miúdos todos tiveram a possibilidade de não ter escola durante alguns dias, pelo menos aqui em Portugal e em Lisboa, sobretudo, que temos 3 feriados numa só semana, os miúdos foram finalmente para os avós, para a casa dos avós, conseguiram sair de uma rotina e passar para uma outra rotina que lhes estava a fazer muita falta, que é poderem sair de casa e poderem fazer outras coisas que já não estavam a conseguir fazer há algum tempo.
Mas estas novas mudanças de rotinas e as tão desejadas férias pelas famílias acho que são efetivamente um grande desafio e que vão exigir outra alteração nas famílias e outra introdução de rotinas que eu penso que serão efetivamente algo que as famílias devem estar neste momento a pensar e preocupadas, não é? Como é que vamos fazer isto? Tendo em conta que se calhar muitas delas nem sequer planearam as férias com alguma antecedência, porque não sabiam o que é que ia acontecer, não é? E portanto, pronto, e portanto era um bocadinho isto que eu gostava de falar e de sintetizar, que é porque é que as rotinas são tão importantes, e volto a dizer, não é a rotina fixa e rígida, é esta rotina em que há regras de funcionamento e que há regras que são acordadas, que fazem sentido às pessoas e que são modeladoras do comportamento, não a regra que só diz aquilo que já toda a gente sabe que não pode ser feito, não é? É a regra que é modeladora do comportamento. E a importância que este tipo de funcionamento e de regras tem realmente na vida das famílias e pronto, acho que era um bocadinho isto que eu queria falar e dar a palavra à doutora Iane, que tem de certeza também muita coisa para dizer aqui em relação a isto. Obrigada. É sempre uma honra estar aqui com vocês, Ana, boa vida. Eu estou mesmo do outro lado do mundo, vocês do outro lado do mundo, mas o coração sempre muito perto, né? Eu quero aproveitar mais essa oportunidade que está me sendo dada de compartilhar conhecimento, experiência com vocês, para dizer que a distância não é afetiva, né? Que, na verdade, muito nos honra essa parceria que estamos estabelecendo com vocês, porque, acima de tudo, somos países irmãos, né? E essa possibilidade de estarmos trabalhando juntas, eu acho que ela é única, rara, e que eu gostaria muito de continuar. Bom, pegando um gancho na fala da Ana, né, que achei que foi extraordinária, porque pontuou muito claramente, né, a importância da rotina, essas mudanças de paradigmas que as famílias vão ter que lidar a partir de agora, né? Porque, primeiro, o entendimento é que a gente tinha que manter as crianças confinadas dentro de casa, com limites, com regras bastante definidas, e agora estamos tendo que desconfinar essas crianças, essas crianças de dentro de casa e trazê-las de volta para o que a gente poderia dizer como sendo liberdade, né? Porque 3 meses de confinamento, ou aproximadamente 3 meses de confinamento, pelo menos aqui no Brasil, nós já batemos essa marca de tempo, exigiu dessas crianças uma regulação, né, do humor e de comportamento muito além do que, na realidade, elas seriam capazes de suportar. Quando essa rotina já foi estabelecida, né, e os pais começaram a aprender a gerir essa nova situação, a gente recebe a notícia que está na hora de sair de casa, de desconfinar com essas crianças e voltar para a vida real, né? Quer dizer, a vida real pressupõe liberdade, pressupõe férias, pressupõe os pais tendo que lidar com o fato de que as crianças vão voltar para o mundo. Crianças dentro de casa, diante do ecrã, tendo aulas online, né, convivendo, com menos elementos distratores, como bem disse a Ana, né, que são variáveis que ficaram, por um lado, mais fáceis dos pais controlarem, agora elas vão estar num mundo de possibilidades e de ameaças muito maiores em relação ao Covid-19. Neste momento, nós temos que redefinir os nossos conceitos de férias, né? Nós sabemos que as férias como nós conhecíamos antigamente, que as crianças desfrutavam de toda a liberdade, iam para as ruas, para os parques, para a casa dos amiguinhos, abraçavam, se jogavam no chão, brincavam de jogar bola, de tocar uns nos outros, que esses parâmetros foram significativamente alterados. Então, evidentemente, que a gente não pode deixar de ter em mente que a gente vai ter que conversar também com essas crianças sobre o que aconteceu e o que está acontecendo a partir de agora. Ou seja, uma etapa se foi
e agora a gente vai construir uma nova etapa. Por que eu falo isso? Né? Porque eu acho que nós, quando somos adultos, nós temos um entendimento, é natural que isso aconteça, muito pragmático e muito racional, né, sobre como as coisas acontecem na realidade cotidiana da gente. Então, tivemos um vírus que se espalhou pelo mundo todo sob forma de pandemia, dissemos para as crianças, explicamos o que era um vírus, dissemos que elas tinham que ficar dentro de casa para se proteger, elas foram bombardeadas de informações pela televisão, isso gerou ansiedade, angústia, medo, e elas ficaram dentro de casas, confinadas com todos nós, tolerando todas as frustrações que isso pode representar, em especial para crianças com PHDA, que têm uma dificuldade importante de controle de impulso e de tolerância à frustração. Agora, dizemos para essas crianças quase que abruptamente. A gente sabe que essa passagem não foi tão rápida, mas a forma como isso chega a elas agora vocês vão sair de casa, agora vocês vão ser desconfinadas. E vocês vão de volta para a vida, vocês vão passear, vocês vão para a casa dos avós, dos amigos, vocês vão para o parque, mas existirão limitações importantes que vocês vão ter que lidar e aprender a cumprir. A melhor maneira, usando todos os exemplos que a Ana usou, né, das 3 regras básicas, né, inclusive a regra de ouro, eu acho que começar toda essa nova condição de liberdade falando claramente com as crianças como é que elas estão se sentindo e como é que elas se sentiram frente a esse momento que elas estão vivendo e que elas viveram. Porque a gente não pode perder de vista o impacto que isso teve e está tendo sobre elas. E conversarem incansavelmente na verdade, deixar com que essas crianças falem também de como elas podem nos trazer propostas e soluções para, junto com a família, com a escola, pensar outras condições de aproximação, de lazer, de divertimento. Vou dar um exemplo prático sobre isso. Eles todos terão que usar máscaras, né? Nós sabemos disso. Mas será que a gente precisa dizer para eles que eles vão usar máscaras porque estamos diante de uma pandemia, estamos diante de vírus que podem matar, que podem contaminar, que podem fazer com que volte todo mundo para dentro de casa? Isso é absolutamente ansiogênico. Ansiogênico é um sentimento que gera ansiedade, né? Que puxa gatilhos de ansiedade, que é um quadro muito comum em todas as crianças hoje em dia diante da pandemia do Covid-19. Os índices de ansiedade infantil aumentaram absurdamente. Algumas pesquisas estão sendo feitas aqui no Brasil mostrando que essas crianças estão indo e vindo, né, de realidade para realidade, confina, desconfina, mas elas próprias estão muito angustiadas, né, quais são os recursos que elas vão poder utilizar para dar conta disso também emocionalmente. Então, vamos usar máscaras, mas vamos fazer desse uso de máscara alguma coisa que possa também ser lúdica, né? Que possa ser um momento em que não é que a gente vai brincar com a realidade, mas que a gente vai pensar em possibilidades de agregar as crianças, agregar as famílias, oferecer alternativas, né? Porque se a gente diz, olha só, você tem que usar máscaras, você tem que passar álcool gel, porque senão, né, você não vai ficar de castigo, como disse a Ana, né? Vai ficar de castigo, você vai punindo. A gente não está sendo assertivo, porque a gente está falando apenas do que pode e do que não pode ser feito, mas a gente não está se perguntando, e você, Joãozinho? E você, Mariazinha? Como é que você acha que você vai lidar melhor com essas regras que vão ser estabelecidas com você agora? Por exemplo, você vai sair da casa da mamãe e do papai, você vai no parque, você vai na casa da vovó, você vai encontrar pessoas pelo caminho, você vai cumprimentar pessoas. Como é que você vai lidar, né, com a possibilidade de não ser mais espontâneo? Essa é uma preocupação que as crianças têm trazido para mim no consultório.
então eu não posso mais, quando eu ver uma pessoa, ir em direção a ela, entende? Então, acho que assim, o ponto, eu acho que mais importante da minha fala, que eu gostaria de focar, é que vamos precisar conversar incansavelmente com essas crianças. E quando eu digo conversar incansavelmente, não é discursos, não são pais e mães e familiares falando horas seguidas, até porque crianças com TDAH não prestam atenção em instruções longas, não focam quando as coisas são ditas em tom professoral. Conversar incansavelmente é dizer as coisas como elas são, com frases curtas, com objetividade, mantendo contato nos olhos, né? Explicando as coisas com clareza e dando a elas também a possibilidade delas expressarem como é que elas estão vivendo tudo isso, né? Então, acho que assim, tem um conceito que perpassa tudo isso, que muitas vezes eu vejo aqui no meu país, eu tenho assistido muitas lives, né? Muitas palestras sobre crianças, impacto emocional do Covid-19, mas que às vezes isso me parece que fica um pouco de fora e eu acho que é muito importante, que é a questão do diálogo, entende? Porque o diálogo ele é conciliador, ele permite que essas crianças também consigam dizer e colaborar, né, com as soluções da família. Nesse sentido, acho que a questão do reforço positivo, Ana, é fundamental, realmente, porque não podemos, num momento desse, em que essas crianças já foram altamente penalizadas, porque foi confiscado delas a coisa mais preciosa que elas têm, que é a liberdade, aliás, dela e de todos nós, né? Que é essa sensação subjetiva de ser livre e de ir e vir no mundo. Então, se a gente não consegue, nesse momento, mostrar e reforçar todos os avanços que elas estão tendo e as respostas positivas que muitas dessas crianças estão se esforçando heroicamente para dar, né? Em assistir aula em casa, em colaborar, enfim, em tolerar a frustração, nós não vamos conseguir fazer as transformações que a gente precisa, né? Que é, mais do que tirar essas crianças com um PHDA de dentro de casa para férias, mas todas as crianças do mundo vão enfrentar esse problema, que é trazer elas para uma transformação em termos de comportamento social. Por quê? Eu sou uma pessoa muito esperançosa e otimista e acredito que vamos ter a nossa vida de volta como tínhamos antes do Covid-19. Mas até que isso aconteça, mudaram-se todas as formas de relação social. O tecido social foi rompido e as relações agora são diferentes. Então, acho que conversar com essas crianças, abrir possibilidades delas refletirem e, junto conosco, de forma objetiva, assertiva, através de redimensionamento de regras, a gente vai poder acolher angústias delas e das famílias. Não vejo essa ida para as férias como algo caótico, perigoso. Acho que é uma oportunidade que os pais vão ter, as famílias, de estarem, de alguma forma, reordenando, né, toda uma maneira de convivência que até então não era possível, que era confinamento versus liberdade. Acho que todos ganham, acho que essas crianças precisam voltar para o chão da terra, se sujar de terra, entende? Jogar bola, elas precisam correr, pegar sol, né? Eu lia uma matéria esses dias aqui num jornal do Rio de Janeiro, onde eu vivo, que dizia assim: por que os cães, né, foram autorizados, os cachorros, né, os cães, foram autorizados pelos governos a sair todos os dias e dar uma volta nas ruas, porque é necessário que eles saiam com as suas coleiras, não sei como se chama em Portugal, porque eles precisam caminhar e pegar sol. Mas esquecemos das crianças, né? Acho que as crianças ficaram, de uma certa forma, os miúdos, né, como eu acho lindo que vocês falam, né? Os miúdos ficaram, de uma certa forma, num lugar secundário, porque eles não são grupo de risco para a Covid-19, né?
A gente focou, centralizou mais nos grupos de riscos, que são os idosos, as pessoas que têm doenças pré-existentes, e os miúdos ficaram ali só com um problema para a gente resolver, né? Que é que eles estivessem dentro de casa, que eles tivessem minimamente condições de aprendizagem para que não fosse interrompido o fluxo do ano escolar. Então, acho que agora é o momento deles, é o momento da gente poder dar a eles, né, algum tipo de passeio do sol, um pouco de vida, de liberdade. Eu estou usando muito esse conceito de liberdade, e orientá-los, como já é de praxe que os pais de TDAH sabem, vocês sabem, pais e mães, tão bem quanto eu, que também sou mãe de filhos com TDAH, que é a gente manter a regra básica, né? Gerenciar, ensinar, repetir, quantas vezes forem necessárias, porque eles erram por descuido. E eles vão errar. Eles vão esquecer de colocar o álcool gel, né, Ana? Eles vão esquecer de colocar, né, Boa Vida, o álcool gel. Eles vão tirar a máscara. Eles vão deixar a máscara cair no chão, sim, mãe. Suja, vão botar de novo na boca. Eles vão botar a mão lá no ferro da pracinha que não pode botar, e vão sair correndo para o outro. E assim, essas variáveis são inevitáveis. Agora, o que a gente pode fazer é ter a tranquilidade necessária para saber, né, que temos um novo mundo, um novo paradigma, e que os nossos filhos, com PHDA, sem PHDH, eles vão ser os grandes agentes dessas transformações que estão por vir. Então, vamos prepará-los, vamos nos preparar para isso tudo, e eu acho que eles estão nas nossas mãos. Era isso que eu queria dizer. Obrigado, Yané. Obrigado, Ana Rodrigues. Temos aqui algumas questões que provavelmente não vamos ter tempo de responder a todas, mas também são muito repetitivas, repetem-se um bocadinho. Eu vou selecionar aqui algumas, porque eu penso que muitas das respostas que aqui se colocam a estas perguntas já foram respondidas ao longo das exposições, que eu agradeço. Diz aqui uma mãe: sabendo que as férias são para descansar, deverei impor um horário muito rígido de atividades académicas ou outras ao meu filho, ou devo deixá-lo à vontade? Não sei, Yané, força. Deixa eu só eu vou falar rapidamente para a gente otimizar, né, o tempo. Pois temos bastante, que ser... vamos ser... Eu acho que sim. Férias e atividade acadêmicas me parecem bastante incompatíveis, né? Uhum. Porque estamos falando de férias, estamos falando de diversão, de lazer, de pausa. Então, na minha opinião, essas crianças não deveriam, nesse momento, ter contato com atividades acadêmicas. Mas, enfim, não sei como é que é a dinâmica que as coisas estão sendo estabelecidas aí em Portugal por conta de alguma defasagem que possa ter ficado durante o período de confinamento. Ana? Não, a minha questão, eu percebo muito bem a questão dessa mãe, eu acho que essa questão, os pais têm sempre essa pergunta, não é uma pergunta específica dos momentos de agora, não é? E eu penso que deve ser sempre gerido conforme foi gerido sempre, não é? Portanto, para mim, em termos de opinião pessoal, férias é férias e, portanto, é para fazer uma pausa, mas eu sei que há famílias que mantêm alguma atividade académica, até por força de que são as próprias escolas a solicitar que eles façam, não é? A questão aqui depois também tem a ver, há muita coisa académica que pode ser feita de forma muito brincada. Eu lembro-me que as minhas filhas, quando eram pequenas, o trabalho de casa que traziam para as férias era fazer um diário das férias. Era irem registando num diário que podia ser fotografias, recolha de... Pronto, e portanto há uma manutenção de algumas atividades académicas que se pode fazer sem ter que ser fazer fichas, não é? Portanto, sim. A resposta a dar a essa mãe seria, eu acho que ela não deve fazer diferente daquilo que sempre fez e pensar que férias são férias e que a escola há de vir em setembro depois. Porque essa pergunta sim, peço desculpa, essa pergunta é um bocado recorrente. Está aqui uma outra mãe que vai um bocadinho no mesmo sentido. Diz: geralmente o Paulo, de 8 anos, tem um apoio particular nas férias de 2 manhãs por semana.
E aqui há um pouco o hábito de enviar fichas para as férias, para as crianças fazer. Nesses dias, segundo a explicadora, ou seja, deve ter uma explicadora, só consegue trabalhar medicado. Nos outros, como anda à vontade no quintal, passa bem sem medicamentos. Embora seja bastante irrequieto e tenha tendência para se meter em sarilhos, que deve fazer. Portanto, vai um bocadinho na lógica de que, apesar de haver um período de férias, que aqui é um bocadinho prolongado, são dois meses e tal, antes eram 3 meses, mas agora não chega a tanto, mas são 2 meses e meio de férias à vontade, e portanto a questão que ela levanta, também posso já adiantar, portanto, dá a ideia que aquelas 2 manhãs em que está com uma explicadora a fazer fichas ou a rever matéria, que a própria explicadora pede que ele vá medicado, e portanto lá está, é um pouco também aquilo que já foi dito, que há uma relação entre aquilo que é exigido e as capacidades do próprio em termos de uma série de funções cognitivas, e portanto, se ele fora daquelas 2 manhãs, se a mãe acha que a criança anda bem, está devidamente acompanhado, etc., portanto ela deve gerir um bocadinho, gerenciar, como dizem. É porque tem essa coisa também da necessidade, né? E assim, da demanda que a gente diz. Existem crianças que vão precisar de aula de reforço, de explicadora durante as férias, porque são crianças que têm maiores dificuldades na aprendizagem, né? Como você disse, Boa Vida, no início da tua fala, que eu achei que foi uma observação extremamente importante, de que TDAH não é um transtorno da aprendizagem, né? É um transtorno da atenção, né? Que interfere no aprendizado. Porque se você não tem condições de sustentar a atenção, né? E focar, evidentemente que você vai ter prejuízo na memorização e na resposta em termos de aprendizagem. Mas, assim, as crianças que têm TDAH, elas não têm dificuldade de aprender, elas não têm dislexia e descalculia, só quando isso vem associado como comorbidade ao TDAH. Comorbidade é quando você tem o TDAH e, junto com ele, outros transtornos associados, que pode ser dislexia, pode ser descalculia, pode ser transtorno de ansiedade, pode ser autismo, pode ser um monte de coisa. Mas, só respondendo isso aqui, né? Dependendo do grau de dificuldade de aprendizagem dessa criança, pode ser que ela precise 2 horas por semana, mas aquelas crianças que estão tendo uma boa resposta, que estão tendo um bom rendimento escolar, talvez elas não precisem, né? Isso é muito particular, né? Isso é lógico. E vê-se também nesta questão que esta mãe levanta, um bocadinho aquela lógica. Ele, fora daqueles 2 dias, eu consigo lidar bem com ele, é um bocadinho irrequieto, e tem uma certa tendência para se manter em sarilhos, como ela diz que deve fazer, ou seja, ela a isso não dá grande importância e acha que à partida se gere bem, mas o enfoque vai todo para aquelas 2 manhãs em que ele tem aula. Provavelmente tudo depende do funcionamento e do caso a caso, mas eu não me estranharia que o Paulo, de 8 anos, que eventualmente, se tomasse a sua medicaçãozinha, provavelmente também não só teria melhores resultados, como diz a explicadora, nas fichas, mas provavelmente era capaz também de ter um comportamento mais ajustado. Mas eu acho que a mãe deve falar com o médico assistente e tratar a questão. Tenho aqui uma outra questão que diz: sou médica de MGF, Medicina Geral e Familiar, na região de Leiria. Sou muitas vezes questionada por pais de utentes meus sobre quais as atividades mais adequadas para estas crianças com PHDA durante as férias, que podemos sugerir aos pais. Alguém quer dar um... Eu penso que muita coisa foi já dita durante... Eu diria sempre que a primeira coisa é que os miúdos possam fazer coisas que eles gostam, não é? Porque acho que não há uma atividade para pessoas com PHDA e pessoas sem PHDA, não é? Obviamente que há atividades pela sua própria estrutura que se tornam para os miúdos com PHDA mais exigentes, nós sabemos isso, não é? Tudo o que é o jogo do grupo, em que é preciso estar muito atento a muitas coisas, a gerir. É difícil às vezes para os miúdos com PHDA que ficam na baliza a olhar não sei para onde e depois entra o golo e os outros se chateiam, certo, mas se o miúdo gosta muito disso,
é preciso arranjar condições para que ele o possa fazer. Também sabemos que há atividades que são melhores em termos de treinar a atenção. A questão é que a PHDA não tem cura, não é por desenvolver muito aquela competência que a criança fica sem PHDA. Portanto, a minha primeira recomendação é perguntem aos filhos o que é que eles gostam de fazer. E depois, se o que gostam de fazer vai ser qualquer coisa que os pais sabem que vai trazer problemas, porque é difícil de gerir, bom, vão ter mais trabalho a gerir isso. Porque eu sinceramente acho que não há atividades perfeitas para os miúdos com PHDA, não é? Agora, há atividades que efetivamente, se eles gostarem, se tiverem quem os acompanhe, que os entenda, que os perceba, que consiga perceber o que é PHDA, bom, então estamos bem, não é? Claro. Tem uma... Iane, quer acrescentar algo? Nessa semana, eu ouvi uma frase de uma criança muito interessante. Ela disse para mim: "Oi, Iane, eu queria falar para você que quando as aulas voltarem, eu não quero que tenha aula." Né? É muito interessante, né? Quando as aulas voltarem, eu não quero que tenha aula. Né? Porque, assim, de repente, com essa sensação de confinamento, tudo virou aula, né? Estar em casa virou aula. Aula não é só aula do ponto de vista acadêmico, mas aula de como se comportar, aula de como sentar na mesa, aula de como não responder mal o irmão, porque os filhos dos irmãos estavam se matando dentro de casa. Então, assim, só para ser muito sucinta nessa resposta, complementando o que a Ana disse, quais são as brincadeiras, né? Quais são as diversões que a gente oferece para a criança? O direito de ser criança, entendeu? De simplesmente brincar, não há nada, né, de específico. Se você, mãe e pai, você conhece o seu filho, você sabe quais são as coisas que dão alegria, que dão prazer e que fazem com que eles sejam menos disruptivos, ou seja, que eles deem menos trabalho, que eles sejam menos agitados ou perturbadores da rotina. Então, vamos oferecer o que sempre oferecemos para eles, mas que eles não tenham aulas nas férias, porque essa frase dessa criança é bastante emblemática. Quando as aulas voltarem, eu não quero que tenha aula, entende? Porque a família, né, e a casa, o confinamento, virou uma grande sala de aula, né? É verdade. Aqui uma outra que também se prende um bocadinho com aquilo que já foi referido pela Iane, que é a ansiedade que isto tudo gera. Caro colega, tenho sentido muitas famílias inquietas no planeamento destas férias, desde os casos em que os filhos apresentam quadros de ansiedade só porque têm de sair de casa, ou os pais de pânico porque não os vão poder controlar, entre aspas, 24 horas por dia. Na sua opinião, estes pais têm razão para estarem mais preocupados sobre a possível vulnerabilidade que estas crianças e adolescentes apresentam? Basicamente há aqui uma ansiedade parte a parte que veio dificultar a vida. Bom, eu penso que já existe aqui um estudo sendo feito aqui no Brasil, que é a Covid-19 e saúde mental. Ele está sendo coordenado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, e a Universidade Federal de Minas Gerais e o Ministério da Saúde, com o apoio do Ministério da Saúde, exatamente para pensar e ver, né, quais são os resultados desse impacto que o Covid-19 teve sobre todas as pessoas, né? E nós vamos iniciar um estudo agora. Eu fui convidada como coautora, e a BDA vai participar também, no rastreio de pacientes com TDAH, que vai ser, o estudo vai ser sobre Covid-19 e TDAH, e PHDA, déficit de atenção, né? O impacto emocional que isso está tendo nessa amostra da população brasileira. Mas o que já se sabe, e isso assim, é mundialmente conhecido, é que ninguém vai sair disso aí incólume, né? Todo mundo está saindo ansioso, assustado, absolutamente preocupado. Então, essa ansiedade desses pais é natural que aconteça. A questão é quando a gente chega num limite em que a ansiedade se torna algo paralisante. A ansiedade enquanto preocupação
é normal, é natural e é bom que exista, porque ela também é sinônimo de prudência, né? Nós vamos ser todos mais prudentes. A questão é quando isso vira um processo de paralisação, e aí é complicado, porque além da gente passar ansiedade para os nossos filhos, a gente também está ensinando a eles a ter um comportamento social fóbico, e não é isso que a gente quer para essas crianças, né? Claro. Eu penso que, em termos de tempo, devemos estar mais ou menos no final deste webinar. Há sempre uma margem de 5, 10 minutos que penso que já ultrapassámos. Seja como for, eu gostaria muito de agradecer às duas colegas de painel, Ana Rodrigues e Anne Kestelman, que já vos vou dar a palavra para se despedirem. Antes disso, anunciar o 4º webinar, que vai ser no dia 2 de julho deste ano, logicamente, e que tem por objetivo a PHDA no adulto. O título chama-se Conviver/Como Viver com a PHDA, do adolescente ao adulto. Vai ser moderado pelo professor Joaquim Cerejeira, que é psiquiatra e membro da direção da SPDA. Vai ter a participação do Dr. André Ponte, psiquiatra também da consulta de PHDA do adulto do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, e também de um colega brasileiro que já tivemos o prazer de ouvir durante o Congresso Mundial, nomeadamente no Patients Day, no Dia do Paciente, o professor Eugênio Grevé, que é professor adjunto do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que vai ser um prazer poder contar com ele nesta série de webinars. Mais uma vez, temos vindo a desenvolver todos estes webinars em colaboração com alguém, e temos dado uma preferência, logicamente, aos nossos colegas do Brasil, com quem esperamos continuar a estreitar relações neste tipo de evento, neste e noutro tipo de eventos. Quero mais uma vez agradecer a participação das minhas colegas de painel e esperar encontrar-vos em próximos eventos, concretamente no nosso congresso, que se realizará, se tudo correr bem, esperemos que sim, no Porto, a 4 e 5 de novembro deste ano. Para finalizar, um agradecimento à Bial e a todo o seu apoio na realização destes webinars. Pronto, também resta-me a mim agradecer muito a possibilidade de estar aqui hoje com o Tô Boa Vida e com a Iane nesta partilha, e desejar a todos aqueles que nos estão a ouvir umas boas férias, não é? Foi disso que falámos, e que sejam um bom momento para poderem recarregar baterias e estarem uns com os outros de uma forma diferente, como a Iânia dizia há bocadinho, sem aulas, que é tão importante. Obrigada. Obrigado. Eu queria dizer que muito me honra a amizade de vocês, né? Eu poderia dizer que me sinto agraciada de ter esse painel sempre que possível com vocês, meus amigos de Portugal, com a sociedade portuguesa, mas a amizade de vocês me honra muito. Então, eu queria fazer esse agradecimento, porque isso tem um valor enorme para mim como pessoa, né, e para a Associação Brasileira do Déficit de Atenção. Eu poderia falar outras coisas, mas eu prefiro dar uma única mensagem, né? Sejam bem-vindos à BDA. A BDA é a casa de vocês no Brasil. Vamos seguir em frente, acho que temos muito trabalho a fazer, né? Acho que juntos temos somado esforços para atingir o maior número de pessoas possível. Temos conseguido, né? Os outros webinar foram um sucesso, tenho certeza que esse e os outros serão também. Agradecer a Bial por essa oportunidade que está nos dando de estar aqui e dizer que boas férias, uma vida boa para todo mundo e que possamos estar de volta, né? Aquela felicidade inocente que vivíamos antes do Covid-19. Obrigado.